aprendendo a perdoar. Será que perdoar é fácil? Vamos falar sobre esse assunto? Sejam muito bem-vindos ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Meu nome é Anderson Gomes, se você está chegando agora, não me conhece ainda, então vamos falar sobre esse assunto que é tão comentado, principalmente dentro da doutrina espírita, sobre o perdão, sobre aprender a perdoar. E é claro, a gente sempre pensa, será que é fácil perdoar? Será que a gente pode perdoar? Porque existem tantas, quando se fala assim, perdoar, existe um mundo tão grande de situações possíveis para se perdoar. Uma coisa é perdoar, por exemplo, alguém que emprestou uma roupa sua e não devolveu, né? Você perdoaria uma pessoa assim? É uma coisa muito mais fácil de perdoar. Alguém que emprestou o seu carro e deu uma batidinha de leve com ele. Agora, existem situações que são muito severas para se perdoar. Casos de agressões, abusos, assassinato. São tantas situações diversas que é difícil a gente generalizar e dizer assim, é fácil perdoar, é tranquilo, é só fazer isso. Existem situações e situações. Mas nós vamos pontuar algumas coisas interessantes que são importantes você compreender, porque o perdão, ele é como se fosse um quebrar de correntes. Às vezes algumas pessoas pensam que não perdoar é uma questão moral que você deve manter, porque senão você de alguma forma está se desvalorizando ou se desprotegendo, mas enquanto você não perdoa é como se você continuasse sendo ferido pelo seu agressor. Então essa é a questão do perdão. Então veja que existem coisas simples e existem coisas mais complicadas. Se existe necessidade de perdão, é porque houve uma ofensa. Você foi ofendido de algum jeito ou agredido de algum jeito. Falando, por exemplo, de comportamentos, de situações, por exemplo, alguém distratou você na frente de outra pessoa, falou algo que para as outras pessoas até foi comum ou ninguém ligou, mas para você foi ofensivo e aí você marcou aquilo e não perdoa. Algumas questões a se perdoar estão muito ligadas ao nosso ego, estão muito conectadas a situações internas que nós temos, de sentimentos, de emoções e que ali nós nos sentimos invadidos. E aí a gente não quer perdoar aquela situação. Quando alguém citou um problema nosso, um defeito, uma falha, alguma coisa assim, e aquilo nos ofende porque mexe com o nosso íntimo, é alguém demonstrando o nosso íntimo. Veja que nesse caso, se você se ofende, é porque de alguma forma aquilo existe em você, você se identificou. É assim que muita gente fala, Você criou identificação com aquilo. Porque pense bem, se você não tivesse nenhum elemento daquilo que a outra pessoa fala de você, por que razão você precisaria se ofender? Então são questões que nós temos que pensar, nós temos que entrar dentro da nossa emoção para entender por que aquilo nos machuca. Porque não é só o perdoar, é compreender por que aquilo que eu não perdoo me machuca. Porque quando aquela situação se repete, ela me fere. E quando nós entendemos o porquê disso, fica mais fácil perdoar a ignorância das outras pessoas, a falta de tato, a falta de educação das outras pessoas ou até a agressividade. Porque aí você entende que aquela pessoa também tem elementos negativos e você não precisa fazer parte da vida dela, ficar segurando ela nas suas mãos ali, pensando sobre ela todos os dias. Existem situações que são muito graves, que envolve agressão, envolve abuso, envolve questões criminais. Então, quando você fala em perdoar, é muito mais difícil, porém não é impossível. E é muito bom perdoar até casos graves. Por quê? Porque, como eu falei no início, você vai perder o elo. Agora observe uma coisa muito importante. Perdoar uma coisa grave, como por exemplo um abuso sexual. Abuso sexual. Você pode perdoar uma pessoa que cometeu um abuso sexual contra você? Pode. Pode. No sentido de que você simplesmente vai, olha, eu não desejo vingança, eu não desejo o mal daquela pessoa, eu só não quero ela perto de mim. E isso é importante, porque algumas pessoas confundem situações, acham que perdoar é você permitir a pessoa
está ali do seu lado. Porém, existe uma diversidade de coisas possíveis. Como eu disse, uma coisa, um negócio simples que você vai perdoar ali, roubou a tua camisa, emprestou e não deu, nunca mais devolveu um livro, né? Isso é uma coisa simples para se perdoar. Agora, uma agressão física, um ato criminoso, você pode perdoar. Porém, aquela pessoa não precisa viver com você para você demonstrar perdão. Né? Tem um agressor sexual, aí você perdoa, coloca ele dentro da sua casa, porque você perdoou. Existe também a questão de segurança, bom senso e segurança. Porque você pode perdoar, mas você não sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa. Existem pessoas que aproveitam justamente do perdão para abusar de novo, para provocar de novo, para agredir novamente. Então, casos graves você pode perdoar para deixar de ter aquele vínculo emocional com aquela pessoa. Perdoa e esquece. Olha, já vamos falar sobre esquecimento. Perdoa e deixa para lá. Mas você não precisa trazer a pessoa para sua casa. Não precisa ficar convivendo com ela para demonstrar o perdão, que você é iluminado, que você é bom. Ninguém quer ser agredido por uma segunda vez. E aí uma situação interessante. Lembra que eu falei agora há pouco do esquecer? Muita gente confunde o perdoar com o esquecer. Veja que para o ser humano não existe esquecimento, meus amigos. Não dá para esquecer. Por quê? Perdão está ligado a algo ruim. Como eu falei, desde uma questão simples a uma questão mais grave. Quanto mais grave, pior. Porque gera dor, desconforto, né? Gera trauma. E o corpo ele é especialista em não esquecer trauma, em criar referências, em criar sintomas. Então, meus amigos, perdoar não é esquecer. Perdoar é deixar de lado a situação. Olha, eu não vou me vingar daquela pessoa, eu não vou ficar propagando ódio contra ela, né? Mas fica lá na minha cabeça. Porque esse é o teu corpo e a tua mente te lembrando. Você pode perdoar, mas tome cuidado. Não caia de novo no mesmo erro, tá? Então veja, esquecer não existe, tá? Isso aí é uma ideia romântica que a gente criou, né? Que se perdoando esquece. Mas a gente não esquece de nada, principalmente quando se trata de dor, tá? Então, só repassando a questão, veja que você tem que entender muito a emoção do porquê, o que foi ferido, por que foi ferido e por que você se sente desse jeito, mal, sem desejar perdoar. E aí você buscar entender isso, porque o que você precisa entender não é na pessoa que te agrediu, é em você. Por que eu não perdoo? O que foi agredido em mim? O que foi ferido? Às vezes pode ser o amor. O amor foi ferido. Você deu tanta confiança, tanto carinho, doou tanto de você e de repente você foi traído. E aí nessa questão é muito difícil perdoar. Mas veja que você queria algo de volta que aquela pessoa não conseguiu dar e aí por isso você passou a odiar a pessoa. Então você precisa perdoar também. Não precisa trazer para junto de você de novo, retomar o relacionamento com aquela pessoa. Não, você pode perdoar e simplesmente não ter mais relacionamento com ela. Porque às vezes a pessoa que tem, por exemplo, o costume da traição, ela se aproveita dessa habilidade de perdoar e está sempre querendo ser perdoada. Olha, agora vai ser diferente. Não, agora eu aprendi. De hoje em diante. E aí, se você perdoou uma vez, ela sabe que você vai sempre perdoar. E aí ela vai fazer de novo, de novo, de novo. E você vai ficar perdoando e se magoando por dentro. Né? Então você pode perdoar e mandar embora. Não, eu te perdoo, mas só não quero mais ficar com você. Pronto. E aí, para fechar a questão do perdão, lembrar que não perdoar, isso, gente, é o mais importante de tudo. Isso a gente trabalha obsessores, pessoas que têm questões e tudo mais. Não perdoar é sempre ficar com um vínculo. É como se você tivesse a pessoa que te agrediu o tempo todo do teu lado. Porque você não perdoa, então você carrega ela. O tempo todo você está com aquela mágoa, se você vê ela na rua, você lembra da mágoa, se você lembra daquele dia, se chega na data, no mês que aconteceu o evento, você lembra que foi naquele mês, naquele ano, né, que aconteceu isso. Então você vai ter sempre um vínculo, um elo. E perdoar vai fazer que você não siga em frente se sentindo agredido.
se sentindo menor. Porque você vai ficar sempre repetindo a agressão, revivendo, como se fosse um filme que passa sempre na sua cabeça. Mais uma vez alguém vai colocar um comentário: Anderson, mas não é fácil. Claro que não é fácil, eu não disse que é fácil. Eu estou dizendo que você tem que analisar os pontos e perceber que não perdoando, você perde muito mais. Porque é como se você continuasse sendo agredido, a agressão permanece, a traição permanece, o erro permanece. E perdoando você se liberta, você simplesmente diz: olha, eu perdoo, não quero mais você comigo, não quero você por perto, tá? Mas siga a sua vida, só, simplesmente. Ou você, claro, em certos casos, como um amigo que simplesmente pegou com uma camiseta e não devolveu, você pode perdoar e ter o seu amigo ali do seu lado e conversar com ele, se entender com as pessoas, né? Eu acho que sempre é válido a gente buscar reatar o entendimento. É claro, as pessoas que são sempre reincidentes no erro, é melhor se afastar, deixa as pessoas aprenderem com a vida. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Muita paz, muita luz. Até a próxima.